Queridos irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula, amém? 9:1. Vamos lá, então? Vamos começar com uma palavra de oração, queridos? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque as Suas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem suprido nossas necessidades, o Senhor tem nos abençoado. Em meio, Senhor, a tantas provações, a tantos problemas, a tantas situações difíceis, Senhor, que todos nós e o mundo todo está vivendo, o Senhor tem sido fiel, Pai. O Senhor, ó Pai, não tem nos desamparado. Muito obrigada, Senhor. Pai, nós queremos agora, nessa manhã, entregar as nossas vidas diante do Teu altar, clamar para que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, uma palavra específica do Teu coração para nós. Que a Tua glória, Senhor, possa ser manifestada na nossa vida nessa manhã, Senhor. E que o Senhor nos transforme, ó Pai. Que o Senhor possa agir na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade. Para que nós possamos, ó Deus, nessa manhã ouvir a Tua palavra. E sairmos daqui, Senhor, alimentados. E cada vez mais, ó Pai, buscando e sedento cada vez mais de Ti, Senhor. Senhor, tira de nós toda perturbação, toda dor, tudo aquilo, ó Deus, que possa vir incomodar, vindo do maligno, e que o Senhor nos traga agora a Tua paz. Em nome e para a glória de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém, Pai. Queridos, vamos lá para Isaías, capítulo 6. Nosso texto base continua sendo ele, porque nós vamos agora para os versículos finais. E nós temos também mais dois textos bases hoje, queridos. Um está em Mateus 24 e o outro em 2 Timóteo. Daqui a pouco nós vamos nele. Então, primeiro, nós iremos para Isaías, capítulo 6. Começamos esse estudo na semana passada. Os irmãos que estavam aqui comigo sabem disso, né? E, rapidamente aqui eu vou ler só para nós termos o contexto, ok, queridos? Então, vamos lá. Isaías capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 1, mas nós vamos retomar a partir do versículo 10. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, as tuas iniquidades, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Queridos, vocês sabem que Isaías, né? Vimos na semana passada, estava vivendo um contexto aqui desesperador, onde o rei Uzias tinha morrido, o povo estava gozando aí de muitos anos, né, de paz, sem guerras, e o povo estava buscando ao Senhor. E quando esse rei morre, Isaías tem então a visão de que muita coisa viria sobre aquelas terras, né, as terras de Israel, as terras de Judá. Então o povo se desviaria, reis ímpios iriam assumir o trono e Deus iria disciplinar aquele povo de maneira muito dura. E só para a gente fechar essa parte que já vimos, embora Isaías, né, tivesse vivendo um momento de tristeza, porque o rei Uzias tinha morrido,
mas ele viu que Jesus estava no trono, né? Deus nunca deixou de estar no trono, né, queridos? E foi isso que Isaías viu. Então, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, que nós ainda vamos enfrentar, Deus continua no trono, né? E se ele continua no trono, ele estará sempre no trono. E mais do que isso, significa que ele domina, que ele reina, que ele comanda. Ele não perdeu o controle de nada. Nós vamos então, queridos, partir aí, a partir do versículo 9 e 10, onde vocês estão vendo que Deus está avisando Isaías que ele iria pregar, que ele iria anunciar, mas as pessoas não iam ouvir, não iam ver, não iam entender e não iriam mudar de vida para serem, olha o que ele fala lá no final do versículo 10. Para que venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, se converta e seja salvo. Tem uma outra tradução que fala e seja curado. Tá? Então, na verdade, o que a gente vê aqui é que as pessoas estão ouvindo, estão vendo, mas o seu coração não está recebendo. Ou seja, elas não estão querendo mudar de vida, não estão querendo ser transformadas para serem o quê? Salvas e curadas, né? E isso é uma profecia, vimos também na semana passada, que ela vai se cumprir, na verdade, quando? Ela vai se cumprir na era messiânica, na era que nós estamos agora. Foi aqui que eu parei, queridos. Deus enviou Jesus. E o povo também rejeitou Jesus enquanto ele estava aqui, né? Estamos nos aproximando da Páscoa. E nós vimos o seguinte, vocês sabem que Jesus entrou em Jerusalém saudado pelas multidões que gritavam que ele era o rei, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E aquela mesma multidão gritava crucificam. Então a gente vê o quê? Esse cumprimento da palavra de Isaías, de que os corações continuariam endurecidos, se cumpre nos dias de hoje, vem até os dias de hoje, né? Então, os homens não querem a glória de Deus. Diz isso lá em João capítulo 12, nós lemos lá, né? Porque os homens preferem a glória dos homens e não a glória de Deus. E aí, queridos, a gente vê o quê? Que a justiça de Deus, ela vem sobre a terra. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor vem sobre a terra. Mas a justiça também vem. Porque a justiça do Senhor, o julgamento do Senhor faz parte do seu amor também, queridos. A gente acha que o amor de Deus é só misericórdia, paz e alegria. Mas não é. O amor de Deus também implica o quê? Em disciplina e em julgamento. Isso também significa amor de Deus. Então, Deus exerce graça, misericórdia, mas também exerce o quê? Através de Jesus Cristo. Também exerce julgamento e justiça. João, né, nós vimos lá que João 3,36, ele vai dizer claramente o quê? Que aquele que aceita a salvação de Jesus não é julgado, mas aquele que não aceita já está julgado. E nós temos um texto aqui, queridos, em Mateus 24, se vocês quiserem abrir comigo, que na verdade Jesus, ele está o quê? Anunciando o que aconteceria no fim dos tempos. E não há dúvidas, irmãos, de que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós não podemos colocar data para a volta de Jesus. Não podemos o quê? Ultrapassar o que a Bíblia está nos falando. Mas nós podemos entender que nós estamos no final dos tempos. Nós estamos num período escatológico final, digamos assim, né? Por várias coisas que têm acontecido. Não é só a pandemia. É muita coisa que está acontecendo já do quê? De décadas para cá, né? Então, Mateus 24, eu quero ler com vocês aqui apenas alguns versículos, começando no versículo 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Olha lá. E lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente
Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Quer dizer, está dizendo que não é ainda a vinda dele, está se aproximando. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sim, queridos. Tá? Hoje, na verdade, quem quer realmente, quem quer viver por Jesus, está sendo perseguido no mundo todo. De maneira bastante real em alguns lugares e de maneira velada em outros lugares, né? Mas estamos sendo perseguidos. Ele diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí ele diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E olha o versículo 14. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, queridos, o amor está se esfriando quase que completamente. Hoje não existe mais, as pessoas não são movidas por amor, são movidas por interesse. Elas ouvem, elas veem as obras de Deus, ouvem, mas elas não mudam de vida. E é preciso o quê? É preciso vigiar, porque Jesus está dizendo o seguinte, não pode acontecer isso com a igreja. Nós não podemos nos tornar pessoas que só ouvem o que quer e vê o que lhe convém. E o nosso coração fica cada vez mais endurecido. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não que nós já não sejamos salvos, nós somos salvos. Mas o que perseverar até o fim é a marca do salvo. Entenderam o que Jesus está dizendo? A apostasia já está acontecendo. A marca daquele que verdadeiramente se converteu a Cristo é perseverar no meio da tribulação. É perseverar em manter-se fiel a Jesus, custe o que custar. E ele diz que o evangelho será pregado no mundo todo. Queridos, existe uma estatística feita aí já há alguns anos, de que a internet hoje, ela chega nos lugares onde a gente menos imagina. E a internet permite que o evangelho seja pregado em todos os lugares. Nós já estamos vivendo essa realidade do evangelho estar sendo pregado em lugares cada vez mais distantes, né, queridos? Então é a palavra de Isaías se cumprindo nos dias de hoje. Gostaria que os irmãos fossem comigo agora, lá para 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, nós vamos ler os 5 primeiros versículos, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos lá, irmãos. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto. Eu estou complementando a palavra de Mateus 24 e de Isaías 6. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Ele dá uma lista aqui, que é a lista que está acontecendo nos dias de hoje cada vez mais. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, olha aqui, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ele é muito claro em dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão, vou ler aqui numa outra linguagem para nós, tá, queridos? Vamos lá, explicar um pouquinho. Egoístas, tá? É marca dos dias de hoje. Gananciosos, ou seja, as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro.
Inclusive o quê? A corrupção no meio dessa pandemia, no meio dessa crise sanitária terrível, a corrupção por causa do dinheiro. Gananciosos, presunçosos, que significa isso, arrogância ao extremo, né? Soberbos, no sentido de ser autossuficiente. As pessoas hoje não querem ouvir falar de Deus, queridos. É o que Isaías pregou lá durante 50 anos e ninguém quis saber. As pessoas não querem ver, elas querem se manter aonde? Na autossuficiência. Eu posso fazer do meu jeito e do meu jeito dá certo. Isso é autossuficiência. Blasfemos, ou seja, insultam a Deus com o seu comportamento. Insultam a Deus com o seu comportamento. Comportamento blasfemo. Desobedientes. E aqui entra a rebeldia, né? Ingratos. Então as pessoas hoje são muito mais ingratas do que gratas a Deus por aquilo que tem. A gente tem que tomar cuidado aqui, irmãos, para a gente não se enquadrar nisso, tá? Porque os irmãos sabem que todos nós aqui, se não colocarmos o nosso eu pregado lá na cruz, a gente começa a cometer tudo isso, tá? Profano, afrontar a santidade de Deus. E uma das maneiras de afrontar a santidade de Deus, que está sendo muito usada nos dias de hoje, é usar o nome de Deus em vão. Ah, eu falo tal coisa aí, em relação àquilo que eu quero manipular as pessoas, e eu uso o nome de Deus. Tá? Isso é uma maneira de ser profano, de afrontar a Deus, porque está usando o nome do Senhor para coisas que não tem nada a ver com Ele. Sem afeto natural, é desafeiçoado, não tem amor ao próximo. As pessoas estão sofrendo. E o que acontece? O ser humano não está tendo compaixão. É desafeiçoado, implacável, sem misericórdia. Então, assim, nós decretamos julgamento sobre as pessoas que erram com a gente e a gente não tem misericórdia. Caluniadores, ou seja, falsas acusações, né? Calúnia, aqui entra a fofoca também. Sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem. Traidores. Precipitado. Isso aparece tudo na listinha ali, tá, gente? Do que nós lemos de 2 Timóteo, aí, capítulo 3. O precipitado é o dominado por suas paixões carnais. É aquele que age de acordo com seus impulsos. Os orgulhosos, ou seja, no sentido de ser vaidoso, enfatuado. Isso é se inflamar no seu orgulho. E amam mais os prazeres do que amam ao próprio Deus, queridos. Então, tudo isso aí é justamente o que Isaías está dizendo para nós, que as pessoas não vão ouvir, não querem ver, não querem mudar o seu coração, não querem se converter e serem por Deus o quê? Serem curados, ou seja, né? Serem salvos. O texto que nós lemos na semana passada, irmãos, e que eu estou abrindo aqui, que é o João capítulo 12, Jesus ele vai falar uma coisa muito parecida, inclusive ele cita Isaías, né? O João capítulo 12, versículo 40, diz assim, ó. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Olha lá. Ele cita, quer dizer que nós estamos vivendo dias, irmãos, em que o juízo de Deus está vindo sobre a terra. Tá? Por quê? Por causa desse comportamento aqui nosso, do ser humano. De tudo isso que eu li aqui. Tem muito mais para falar. Eu li uma lista pequena. E o que está acontecendo? O ser humano está cada vez endurecendo mais. Então o Senhor está exercendo o quê? Juízo e justiça sobre a terra. Tá? Ao mesmo tempo que Ele está salvando. Muitos estão se quebrantando, muitos estão se dobrando, mas muitos estão mandando a dura serviço. E é interessante esse versículo que eu li para vocês aqui, queridos, de João 12:40, onde ele fala que as pessoas não estão ouvindo, não estão se convertendo, não estão mudando para não serem por ele curados. Isso vai aparecer também em Isaías 6, versículo 10.
Tem um texto, tem dois, na verdade, nós temos duas versões para isso aí, que uma é assim, se converta e seja salvo. A outra versão é voltar-se para Deus e ser curado. Eu quero me ater um pouquinho agora a isso aqui. Queridos, nós precisamos clamar a Deus todos os dias para que Ele abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos e converta o nosso coração a Ele. Ou seja, nos torne o quê? Nos torne quebrantados, humildes diante dEle. Para que Ele nos dê entendimento todos os dias, para nós não nos tornarmos rebeldes como essa listinha que nós lemos aqui, tá? E a palavra aí, ser curado, ser salvo, é a palavra Rafa. Tá? Aonde que a palavra hebraica Rafa foi utilizada pela primeira vez? Ela foi utilizada em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O que aconteceu ali? Depois de alguns dias que o pessoal que saiu ali, o povo de Deus do Egito, estava vagando pelo deserto de Sur com Moisés, eles começaram a murmurar porque eles estavam com sede, ou queria água, irmãos. E eles descobriram ali um rio, né? Uma fonte de água. Mas o que acontecia? Essas águas estavam impróprias para beber, elas eram amargas. E eles reclamaram também do rio que tinha águas amargas. E aí Deus manda Moisés quebrar um galho de árvore e revolver a água, mexer, para as águas se tornarem doces. E eles colocam o nome daquele riacho de Mara, né? Que é amargo. Ali, então, o que Deus fez? Deus purificou aquelas águas que eram amargas para o povo, para que o povo tivesse água doce, água potável para beber. E após esse milagre, então Deus dá uma declaração. Vamos lá, então, é Êxodo capítulo 15, diz assim, olha, eu vou ler dos versículos 22 a 26, ok, queridos? Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Olha a reclamação aqui. Olha a listinha, né? De coisas rebeldes que nós fazemos. Dizendo, que havemos de beber? E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos, Deus, tá? E uma ordenação, e ali os provou. Deus ali, naquela situação das águas amargas, Deus provou o povo, queridos. No meio de uma situação difícil. O povo tinha acabado de ver os milagres de Deus quando o mar se abriu. E o que acontece ali? O povo começa a murmurar. Deus os provou. Então a gente vê o quê? Queridos, nós, a despeito de pertencermos ao Senhor, se nós não vigiarmos na presença do Senhor todos os dias, não nos quebrantarmos, não pedir para Deus nos dar ouvidos que ouvem, olhos que vejam o Senhor, coração quebrantado, entendimento, nós vamos nos tornar todos os dias como esse povo, porque Deus nos prova. E olha o que ele fala aqui. Deu-lhes estatutos e ordenanças. Ou seja, Deus deu uma ordem ali. Que ordem é essa? Olha aqui que coisa maravilhosa. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Olha aqui, presta atenção. E deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafa, o Deus que sara. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês ouvirem a minha voz, verem o que eu estou fazendo, manterem nos seus corações o quê?
obedientes, prestarem atenção, cumprirem aquilo que eu estou mandando, vocês não verão o quê? As enfermidades. Essas enfermidades aqui estão relacionadas a maldições. As maldições que eu mandei sobre o Egito. Por quê? Porque eu sou o Yehová Rafá. Eu sou o Deus que te sara. Vamos trazer isso aqui para nós, porque é a palavra que Isaías está dizendo. O povo não ouvia, não via, não se convertia e não podia ser o quê? Por Deus curado. Não podia ser o quê? Por Deus sarado. Não podia ser transformado. E Jesus usa a mesma coisa lá em João 12, versículo 40. Manifestações do poder do Yehová Rafá para nós. O que é? Se nós o quê? Mantivermos os nossos olhos em Deus, nossos ouvidos ouvindo a palavra, e mantivermos o nosso coração o quê? Na presença do Senhor. De que maneira Deus, então, nos promete estar presente na nossa vida? Nas doenças e nas enfermidades. Eu vou ler aqui o Salmo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que Deus promete estar conosco nas enfermidades. Deus promete o quê? Estar conosco nos momentos que nós o quê? Estivermos adoecidos. Certo, queridos? E Deus tem poder e capacidade para nos restaurar, para nos curar. Tem outro salmo, queridos, que vai dizer o quê? O Salmo 40, que diz que o Senhor afofa a nossa cama quando nós estamos enfermos. Sabe o que é isso? Que o Senhor está presente ali, cuidando, como se Ele estivesse nos carregando no colo nas nossas enfermidades. Deus é o mesmo que curou no passado e cura no presente. Yehová Rafá. Mas vai além. Vamos lá? O que significa? Não é só isso. Cura das nossas aflições da mente, quando a nossa mente está perturbada. Vamos lá para Jonas, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. No original aqui, aonde que Jonas está? Dentro da barriga daquele ser vivo aquático, que nós não sabemos se aquilo lá foi uma baleia, o que foi, mas foi um ser vivo, que existe até hoje, ok, queridos? E que engoliu Jonas, amando de Deus, né? E ele diz assim, ó, no original: quando na perturbação da minha alma e da minha mente, é assim no original, ele estava perturbado, na perturbação dele. Eu o quê? Eu busquei ao Senhor, tá? E subiu até o Senhor, até o templo dele, a minha oração. E Deus realmente livrou Jonas daquele lugar. Então, na perturbação da nossa mente, da nossa alma, o Yehová Rafá, o Deus que sara, vem sobre nós. O que mais? Na fadiga, no cansaço espiritual. Vou ler agora Isaías 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa fadiga aqui, queridos, ela não é física, somente física, é uma fadiga, um cansaço espiritual, quando nós estamos em esgotamento espiritual. Nesse esgotamento, o que o Senhor promete? Que os que esperam no Senhor, no Yehová Rafá, no Deus que cura, o que Ele vai fazer? Ele vai renovar as nossas forças. Como o Senhor renova a águia, para que ela alce voos mais altos. O Senhor é aquele que vem para renovar. Aquele que está o quê? Obedecendo a Ele. Que está se humilhando na presença dEle. Então Ele vai nos dar renovo espiritual. Ele vai nos tirar da fadiga espiritual, do esgotamento. E vai fazer com que a gente corra, caminhe, ande na presença dEle. Mas tem mais coisas aqui. O Yehová Rafá, também ele nos encontra no nosso sofrimento emocional. E aqui o texto é Salmo 147,
Versículo 3. Sara, olha lá, os de coração quebrantado, e lhe pensa as feridas. O Senhor sara aqueles que estão em sofrimento emocional. Os que estão o quê? Com o coração moído, quebrantado. E ele faz o quê? Ele cura as nossas feridas emocionais, queridos. Deus cura as nossas feridas emocionais. Mas também ele vem e age nas nossas ansiedades e preocupações. O mesmo Jeová Rafá, João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, nas nossas ansiedades, o Jesus que cura, o Deus que é o Jeová Rafá, vem e nos deixa o quê? A sua paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, nós devemos entregar a Deus nossas orações, petições, através de súplicas e ações de graça, né? Porque a paz de Deus vem sobre nós. O que mais, queridos? Ele também, o Jeová Rafá, é o que cura as enfermidades que são muitas vezes causadas pelo pecado. Os meus ossos ficaram enfermos, os meus ossos doeram, de tanto eu gemer por causa do meu pecado. São palavras de Davi. E aqui o Salmo 103, versículo 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, queridos, aqui o Senhor promete que quando nós, queridos, estamos adoecidos por causa do pecado, quando nós nos quebrantamos, nós confessamos esse pecado, quando nós estamos com o nosso coração agora dispostos a nos humilharmos diante dele, a confessar, ele vem, perdoa, porque ele já perdoou lá na cruz, e sara as nossas enfermidades. A maioria das enfermidades que existe hoje, queridos, a maioria, tá? É por causa de pecado. Não esquece isso. E, por fim, e antes de eu ler aqui esse final, que eu tenho mais 2 textos, que é a restauração final. O Jeová Rafá virá para nos dar uma restauração final. Só que antes de eu ler isso, esses 2 versículos que faltam, eu quero voltar para Isaías, que diz assim o versículo 11. Isaías 6:11. Então disse eu, né? Até quando, Senhor? Até quando tudo isso vai acontecer? Até quando as pessoas não vão ouvir, não vão ver, não vão quebrantar o seu coração para serem curados pelo Senhor? Até quando? Ele respondeu, Deus, até que sejam desoladas as cidades, ou seja, destruídas as nações, ok? E fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo destruída. A palavra que é assolada é destruída. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. O desamparo aqui é o quê? É a retirada da mão de Deus e o juízo vindo definitivo. Mas, ao versículo 13, estou ainda em Isaías 6. Se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Esse cumprimento se dará no final, queridos, quando Deus vier realmente para julgar as nações, e ele vem para destruir e assolar as nações, né? Para que isso? Para que haja novos céus e nova terra. Então, ele está dizendo o seguinte, é uma palavra profética historicamente para os tempos de Isaías, porque anos depois, a gente sabe que o reino de Judá foi o quê? Foi para o cativeiro. Então, se cumpriu essa palavra historicamente lá atrás, no Antigo Testamento. Foi assolada, as terras ficaram desertas. Mas essa palavra também é escatológica. Isaías está dando uma palavra histórica para a época e uma palavra escatológica para o final. Então, no final, até quando as pessoas vão manter esse coração? Até o fim. Mas Isaías tinha que continuar o quê? Continuar sendo fiel, pregando,
anunciando e mantendo o quê? Isaías tinha que continuar até o fim, perseverando em ouvir a Deus, em ver as manifestações do Senhor, em ter um coração convertido e quebrantado a Ele. Nós temos que ser como Isaías. E aí, finalizando, ele diz o quê? Ele compara algo muito interessante. Como o terebinto e como o carvalho, são duas árvores, tá? Dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o toco. Ele está dizendo o seguinte, eu sempre terei um remanescente, sempre eu terei um povo nessa terra, Isaías, que vai se manter fiel a mim. E essa santa semente, na verdade, ela vem aos nossos dias de hoje através do quê? Da igreja. A igreja de Jesus Cristo, queridos, é a santa semente, tá? É o toco, porque na verdade essas árvores foram cortadas. O carvalho e o terebinto, elas são árvores, queridos, consideradas árvores nobres. Elas possuem raízes de profundidade. Então o que acontece? Mesmo quando você corta ela, as raízes estão absorvendo água e sais minerais e começa a brotar de novo. Ok? Então, nós vemos o que aqui, irmãos? Nós vemos que, apesar de tudo que nós vamos passar nessa terra, que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nós temos o quê? Nós temos que nos manter como a santa semente. Podem até nos podar, podem nos cortar, nos perseguir, as provações podem vir, a doença pode nos levar para a cama, nós podemos passar por muitas tribulações, nós podemos passar o quê? Por desgastes emocionais, mentais, mas o Yehová Rafa vem para quê? Para nos erguer, para nos dar cura, para nos restaurar no meio disso tudo, para fazer com que a santa semente brote e produza fruto. É assim que tem que ser a nossa postura diante de tudo isso que nós estamos vivendo. E agora sim, eu quero encerrar lendo para vocês aqui 2 textos que seriam o quê? A ação final, né, do Yehová Rafa, do Deus que cura, que vem, que restaura. Uma está em Jeremias 33, versículo 6, que diz assim: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, a essa santa semente, tá? E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Isso, queridos, é algo que nós já podemos tomar posse. Deus o quê? Está agindo no nosso meio. E no fim, ele vai o quê? Ele vai nos dar abundância de paz e segurança. E Apocalipse 22, versículos de 1 a 3 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para cura. É a mesma palavra, tá? Yehová Rafa aqui. Cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Essa árvore da vida é o próprio Jesus, queridos. É o próprio Yehová Rafa que está no trono. E nunca mais haverá o quê? Nenhuma dessas coisas que nós lemos aqui. Porque haverá para nós abundância de paz, de saúde, de alegria. Mas nós podemos já vivenciar isso aqui no meio de todas as provações e tribulações. Nós podemos ter paz, nós podemos ter confiança, nós podemos ter cura e salvação em Deus todos os dias, no meio de tanta dificuldade. Isso é uma palavra, queridos, que primeiro é para mim, né? E depois é para todos nós. Porque nós vivemos tempos difíceis. Mas nós temos a promessa de que o Senhor está conosco. Amém, queridos irmãos? Nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Eu gostaria de pedir que o nosso irmão Gilberto, você está presente aqui, não está, Gilberto? Amém? Você Amém. pode fazer essa oração, presbítero querido, para nós encerrarmos? Sim. Pois não, Sandra, pois não. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa palavra de
desafio, ó Deus, que tivemos nesta manhã, Senhor Deus, que ela possa realmente impactar nossas vidas e que, apesar, ó Deus, de circunstâncias, ó Deus, tão adversas que estamos passando, apesar, ó Deus, de perspectivas tão tenebrosas, ó Deus, humanamente falando, Pai amado, apesar de todas as perseguições que possamos estar sofrendo e, como foi dito, certamente ainda sofreremos, talvez numa medida ainda muito maior, ó Deus, do que possamos imaginar. Enfim, ó Deus, qualquer que seja a circunstância, que realmente, ó Deus, nós sejamos e permaneçamos obedientes e fiéis a Ti, ó Deus, se precisar, até a morte, inclusive. Amém. Manhã que estamos passando diante da Tua palavra e, ó Deus, o que nós aprendemos aqui e os demais alunos nas demais salas de aulas também aprenderão, que o Seu Espírito Santo possa realmente estar aplicando em nossas vidas, nos dando o entendimento necessário, suficiente para que possamos aprender, sim, obter conhecimento, sim, mas muito mais, ó Deus, aplicar e praticar, ó Deus, em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, nós oramos, nós agradecemos, ó Deus, pela fidelidade dos irmãos da Quarta Igreja Presbiteriana de Araraquara, Senhor Deus, nossos irmãos que, ainda que nessas circunstâncias, Senhor Deus, adversas, de tribulações, têm permanecido fiéis, têm sido irmãos amorosos, têm permanecido, ó Deus, ainda que à distância, permanecido em comunhão e orando uns pelos outros e abençoando uns as vidas dos outros. Muito obrigado, nós oramos, te agradecemos, te bendizemos e agradecemos porque nesse dia de descanso podemos depositar nossas vidas diante de Ti, nas Suas mãos e renovar nossa força em Ti, renovar nosso compromisso, nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos gratos por todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.